Bom, bom dia. Hoje a gente está no quarto dia já, né, do terceiro encontro de estudos do canto e da canção popular. Eu queria começar agradecendo o convite da Regina de estar aqui. Para mim é sempre um prazer estar na Unicamp, que é a minha casa, né? A minha casa no sentido aqui, eu fiz graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, e aí tenho retornado para participar de algumas bancas, enfim, quando consigo vir em alguns encontros de grupos de pesquisa, daí eu trabalho lá, eu sou professora da Universidade Federal de São Carlos, então, às vezes, o trabalho pega a gente não consegue muito sair, né? Então, sempre que eu tenho a oportunidade de vir aqui, eu agradeço muito. Pena que eu não consegui estar desde segunda, em função de alguns projetos que eu desenvolvo lá, que tiveram o calendário alterado, e aí eu não tive como. Enfim, tem uma outra coisa para mim também que é muito emblemática nesse período histórico que a gente está vivendo no nosso país, né? Que é a gente pensar um pouquinho o lugar das artes e das humanidades hoje. E eu acho que a gente vai precisar se juntar aí para poder defender isso, né, no nosso país, que tem uma cultura tão rica, que tem uma música tão rica, que tem uma canção popular, que tem aí uma trajetória de canto, e só que a gente está perdendo espaço, né? A gente está tendo muitas dificuldades de conseguir realizar esses projetos. Então, eu acho que o nosso papel na universidade, para fora da universidade, nos lugares que a gente ocupar, a gente tem que estar sempre conversando com as pessoas, levando essa arte e podendo compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Então, isso que a gente vai estar discutindo aqui, que vocês estão desde segunda, né, poderia ser para tantas pessoas, né, como é bom a gente falar dessa nossa cultura, né, dessa forma de expressão, né, que é um pouco libertária, eu acho, né. O próprio canto em si revela tanto a gente, e acho que é um reflexo mesmo do que está acontecendo, e a gente precisa recuperar esse caminho, e tem que ser de maneira conjunta. Então deixo aqui um apelo para que a gente possa juntos aí tentar construir de novo esse caminho que já aconteceu de uma maneira bem mais ampliada no Brasil. Hoje a nossa mesa vai falar aqui articulação entre diferentes, a seção de comunicações, né? A articulação entre diferentes áreas do conhecimento para o estudo do canto e da canção popular. Eu também fico muito feliz de estar mediando essa sessão, porque tem a ver um pouco com a minha atuação dentro da universidade, que segue um pouco o rumo do que essa sessão aqui se propõe. Então a gente vai ter 2 trabalhos, 3 na verdade, um deles é um projeto que eu desenvolvo em parceria com o professor UFSCar, e aí quando chegar o momento eu vou explicar um pouco. Só que antes eu queria só falar um pouquinho, né, justamente do que é esse objeto, né, a canção e o canto, e como é que ela pode ser abordada, e por que ela é abordada de tantos lados, né, e por que é tão positivo olhar para a canção, não só através do viés musical, né, na sua relação letra-melodia. Então a gente tem que a canção é esse objeto multifacetado, né, começa com esse conteúdo poético, musical, incluindo aí a harmonia também. Mas quando a gente pensa a canção em performance, a gente começa a incluir outros elementos, né? Então a gente tem aí a voz como o principal veículo da canção, né? E aí junto com a voz a gente vai englobar o arranjo, a gente vai englobar os timbres que são utilizados, né, para a performance dessa canção. Mas além desses elementos intrínsecos da performance, né, essa performance ocorre num determinado local, numa determinada cultura, num determinado tempo histórico. Então a gente começa a ampliar, né, como é que essa canção se relaciona com cada um desses elementos, né? E nesse sentido a gente vai olhar para os aspectos sociais, para os aspectos históricos, para os aspectos culturais aos quais essa canção está relacionada. Então a gente percebe que ela parte de um núcleo ali muito interno dela, mas que na medida que ela
ela começa a ser performatizada, ela vai englobando uma quantidade muito grande de variáveis que importam muito a forma como essa canção ela acontece, né? No tempo, no espaço e na cultura. Para além da performance, a canção também é um produto cultural, pode ser, né? Nem toda canção é, mas a maioria sim é um produto cultural. E em sendo um produto cultural, ela vai implicar mais uma série de outros fatores, né? Que tem a ver com a comercialização desse produto, que tem a ver com a difusão desse produto, e tem a ver com o próprio processo de gravação dessa canção, né? Para que ela seja comercializada. Então daí a gente ainda começa a abarcar mais ainda outras áreas, né? Desde o sistema de gravação, meios tecnológicos, difusão, como que essa canção é veiculada, né? Pelas rádios, pela internet, pelo disco, enfim. Então, como esse objeto que começou lá, né, a partir de uma melodia e uma letra, e que se pôs uma harmonia, enfim, e que começou a acontecer mesmo no tempo, como ela é uma rede, uma trama bem complexa, né, quando a gente vai tomar como objeto de estudo. Então, para além dos meios de difusão, a gente tem ainda o cinema, né, a canção quando entra no cinema, que também é uma outra área onde ela está muito presente e da qual ela dialoga de várias maneiras, né? Ou mais no campo superficial ou mais profundo dentro dessa área. Olhando especificamente para a voz como um dos principais veículos da canção, a gente tem tanto as qualidades materiais quanto as qualidades simbólicas. E isso também, quando a gente olha para esses diferentes níveis de observação da voz, a gente, dentro das qualidades materiais, a gente vai cruzar com a área aí da técnica vocal, da fonoaudiologia, da ciência da voz, né? Tudo que vai poder descrever esse canto, né? Essa voz dentro da canção, que pode estar cantada, falada, enfim, usada de diversas maneiras. Essa expressão que tem ali, a gente pode escrever ela baseada em várias áreas diferentes, né? Ou tomando uma como principal e as outras como subjacentes, ou tentando promover uma articulação entre elas. E, por fim, assim, com mais um desdobramento da análise da canção, a gente tem aí as qualidades simbólicas, né? O que está por trás dessa voz, né? E aí a gente vai para autores como Paul Sutor, Roland Barthes e a própria transposição que a Regina faz da semiótica da canção, do Tati, para análise dos sentidos, né? Então a gente já tem a linha que vai tratar mais dos efeitos de presença da canção, outras que vão tratar dos efeitos de sentido dessa canção, e daí a gente vai para a área do teatro, para a área da performance também, mas observando pelo sentido que essa performance, esse canto e essa voz pode trazer com todos esses outros elementos que eu vim falando anteriormente, né? Com a questão histórica, social, cultural, com o público com o qual dialoga, com o local onde ela é realizada, porque a gente sabe também que a canção, cada vez que ela é cantada em lugares diferentes e que ela dialoga com aquele determinado público, então a gente tem a teoria da recepção também. Então, um dos objetivos dessa sessão de comunicação é não necessariamente que todos os trabalhos olhem para a canção usando todas essas possíveis áreas, mas que elas façam alguma articulação para que extrapole um pouco só essa relação letra-melodia, que não é só, que é muito também, né? Mas que como olhar para a canção em diálogo com outras áreas. Enfim, então aqui a gente tem 3 trabalhos que vão ser expostos para que a gente possa realizar o debate depois. Eu queria passar primeiro para o Daniel Sander. A apresentação dele é o resultado de uma iniciação científica desenvolvida na Universidade Federal de São Carlos sobre minha orientação e chama As Variações Melódicas de Djavan.
um estudo sobre a performance do cantor e compositor. Então, Daniel, vou dar em média 10 minutos, eram 5, mas como a gente tem um tempinho maior e menos pessoas, vou dar 10 minutos para ele fazer uma exposição. Vou primeiro, todo mundo vai expor e depois a gente abre, eu faço algumas perguntas, depois a gente abre para a plateia, tudo bem? Então, pode falar, Daniel. Bom dia a todos. Então, eu costumo dizer que as variações melódicas de Djavan é um trabalho que, como o professor Thaís acabou de dizer, é fruto de uma pesquisa de iniciação científica que eu entreguei em agosto, agora no final de agosto desse ano. Eu costumo dizer que essa pesquisa ela foi concebida antes das variações e antes de Djavan. Eu tinha um certo interesse em estudar improviso vocal dentro da canção popular brasileira. E eu estava pensando em alguns autores, estava pensando no Gil, estava pensando no João Bosco, estava ouvindo algumas coisas deles. Estava ouvindo Djavan também, estava num período que estava escutando bastante coisa de Djavan. E notei que em suas gravações ele explorava muito a voz para além do texto da canção. Só que aquilo não se tratava especificamente de improviso, como a gente conhece, ou como a gente está acostumado no jazz, de sessões inteiras de improvisações, de coros inteiros, embora aconteça também, em alguns momentos, em algumas canções, principalmente ao vivo, embora não tenha sido o foco do trabalho analisar performances ao vivo de Djavan. Então, olhando para esse material fonográfico, pensamos que seria interessante estudar mais a fundo o que estava acontecendo naquela voz, quais eram os processos que levaram ele a essas criações e a essa forma de utilizar a voz, de utilizar esses recursos de vocalizações. Então, concebemos o trabalho aí, pensamos e estruturamos todo o projeto de pesquisa, submetemos e, passando pelos processos metodológicos, fizemos um recorte temporal e fonográfico dos 10 primeiros discos dele. Então, escutamos os 10 primeiros discos lançados por ele e fizemos um mapeamento mesmo de todos os momentos em que ele criava situações de variações melódicas, fossem improvisos, fossem introduções, em pontes, melodizados entre uma parte e outra, ou então em contracantos, enfim, foram vários momentos que conseguimos mapear e criamos uma tabela com tudo organizado mesmo, para ficar visual. Então, classificamos em introduções, interlúdios, improvisos e contracantos. E separamos a minutagem de cada um desses trechos. E tudo isso passou por um processo de análise depois, então. Fizemos foram 101 canções ouvidas nos 10 discos e 208 momentos mapeados de variações melódicas. E dentro de todas as canções escolhemos 3 para fazer uma análise mais profunda, mais aproximada. Então fizemos uma análise harmônica, melódica, silábica, também tem essa coisa de que sílabas Djavan utiliza para articular os sons, para viabilizar essa melodia. Então fizemos um mapeamento e uma análise mais profunda em 3 canções, que foram Quantas Voltas ao Meu Mundo, do primeiro disco, a voz e violão, a música de Djavan, de 1976, Alumbramento, do disco Alumbramento, que é de 1980, e Luz, do disco Luz, de 1982. Então cada uma dessas músicas, elas traziam características próprias de momento e características de variações próprias também. Então, Quantas Voltas ao Meu Mundo seguia mais uma linha da canção mesmo. Então, as variações, embora parecessem muito improvisadas, acredito que tenham sido improvisadas no momento, ou então fossem fruto de uma experimentação prévia do cantor enquanto nos seus momentos de criação, pareceu muito uma extensão mesmo da canção, só que não cantados com letra. Já no Alumbramento, as variações dele aparecem muito como improviso mesmo. Embora quase que se cria uma outra sessão que parece uma outra canção, totalmente diferente, quase que descolada do contexto estético do Alumbramento mesmo.
parece muito improvisação mesmo. E em Luz é um improviso mesmo, quase, diria, jazzístico. Então ele improvisa por mais tempo, de uma maneira bem virtuosística, e, enfim, fizemos uma análise das sílabas, procurando encontrar padrões melódicos, padrões harmônicos, padrões silábicos, e descrevemos isso. A maior parte da parte escrita do trabalho é o processo de descrição mesmo, com os trechos melódicos, os desenhos melódicos, e uma análise sobre. E deixa eu ver mais que eu estou aqui. Então, paralelo, assim, não era o foco da pesquisa em si. O foco era mais fazer essa análise das variações dele, mas paralelo a isso a gente fez também uma análise das características materiais da voz de Djavan. Então, analisar, quando a gente pega um recorte temporal tão grande, a gente consegue ver muito nitidamente esses processos de mudança vocal e de maior exploração timbrística e de recursos estéticos que a voz nos possibilita e que a gente vai ganhando ao longo do tempo. Então a gente também fez isso, fez parte do processo de análise também das canções e dos discos. E também trouxemos um pouco da história dele mesmo enquanto músico, como foi esse processo para ele, as influências que ele teve enquanto criança, enquanto adolescente, os meios musicais que ele esteve envolvido e como isso impacta na produção fonográfica dele. Então, ele teve muito contato com a música nordestina, a música de Alagoas, então ele sempre conta muito que em muitos shows, em lugares públicos, teve muito contato com o rock também, com o MPB, com a bossa nova, então, com jazz, com pop também. E isso fica muito claro em alguns discos a partir do Luz, essa influência do pop. E, então, todo esse processo fez parte da análise. E é mais isso mesmo que eu tenho sobre as variações melódicas de Djavan. Obrigada, Daniel. Então, eu vou esperar que todo mundo exponha, para daí a gente comentar e conversar sobre. Então, agora, a gente tem a comunicação do Alexandre Freire da Silva Osório, né? A dança do cantor, técnicas de abordagem somática como fundamento em processos criativos de espetáculos de canção popular. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer a oportunidade, agradecer a organização do evento, os funcionários aqui do IA também, os funcionários, e a presença de vocês. Esse trabalho, ele começou com uma prática. Então, muito antes de eu pensar em estudar essa prática na academia, ele começou como uma prática artística mesmo. O foco do trabalho, ele é sobre processo criativo. Me interessa esse lugar, esse momento da criação, que é quando você está em sala de trabalho mesmo, pensando o que você vai apresentar em cena. E aí já me adianto que o foco do interesse é a música como uma arte da cena, né? E um outro foco de interesse é uma música como arte da cena, mas como uma arte integrada da cena, na relação, na fricção e na integração da música, especialmente canto, porque o trabalho é voltado para o corpo do cantor, com a dança e o teatro. Esse trabalho, como eu disse, foi desenvolvido na prática, foi iniciado na prática antes de entrar na academia e sistematizado, aprofundado, discutido dentro da Faculdade de Santa Marcelina, na pós-graduação em canção popular. O processo, como eu disse, se iniciou transcorreu, maior parte do tempo, de forma prática,
e ele percorreu uma determinada trajetória, que eu sustento que essa determinada trajetória ela foi não viabilizada, ela poderia ser viabilizada de outras formas, mas ela foi induzida, ela foi provocada pelo fato do corpo do cantor ter sido preparado por técnicas de abordagem somática. E aí o trabalho ele se detém sobre quais essas técnicas, são especificamente duas técnicas de abordagem somática. Uma técnica reconhecidamente somática, que é a técnica clausewittiana, e uma outra técnica que, durante o processo todo, de processo criativo, e mesmo antes do processo iniciar em aulas, já me chamava a atenção a similaridade que essa técnica de campo possuía em princípios com a técnica clausewittiana. São muitas similaridades fundamentais, de forma que eu sustento no trabalho que não consigo dizer que é uma técnica somática, essa técnica de canto, está longe do escopo de um trabalho desse. Não tem nem tanto interesse, até acho, de chegar nessa conclusão, que levaria um aprofundamento, enfim, o caminho do projeto, da pesquisa, iria para outros cantos, que não era o meu foco de interesse. Mas eu sustento que ela tem uma abordagem somática, por conta dos princípios. E eu sustento que o fato desse trabalho ter sido desenvolvido calcado em técnicas somáticas, que são técnicas que se baseiam na autopercepção do cantor, eu vou sempre falar do cantor aqui, em trabalho, que são técnicas que principalmente a clausewittiana, que é uma técnica codificada, diferentemente da técnica de canto, que é uma técnica não codificada, até onde eu sei, não é? Vou denominar a técnica de canto, mas é uma técnica que, pela minha fonte de pesquisa, foi desenvolvida pela professora Leila Fará, professora que de longa atuação, já falecida, 2006, acho, se não me engano, 2008, mas de longa atuação, principalmente na cidade de São Paulo, inicialmente como cantora, inclusive no repertório popular, e depois uma longa carreira como didática, né? uma carreira como professora. E essas duas técnicas, elas têm como base fundamental a constante percepção do que está acontecendo e, com isso, a conexão do corpo com o momento presente. A técnica clausewittiana, inclusive, dentro da sua codificação e dentro do seu trabalho, ela já é formalizada como uma técnica que não separa técnica de criação. Não existe distinção entre técnica e criação. No momento você está fazendo seu preparo corporal e no segundo momento você vai criar. Não, essas coisas acontecem junto. Pelo fato dessas técnicas induzirem essa forma de pensamento, o cantor ele acaba se colocando como um pesquisador dentro da sala de trabalho. E não é à toa, e aí eu retomo o meu gancho inicial, não é à toa que este processo criativo, que eu me detenho especificamente no trabalho, ele foi desenvolvido, toda a criação dele, e aí eu vou especificar, desde repertório, tudo bem, mas também arranjos, mas também roteiro do espetáculo, mas também as cenas, mas também a criação das cenas, movimentações, foi desenvolvida de dentro, ou seja, a partir de estímulos criados em sala de trabalho, a partir de trabalho corporal. Então, tanto é que depois eu faço uma ligação, dentro das pesquisas eu acabei descobrindo o trabalho do professor Eric Salzman, que é um professor, faz exatamente um ano, em novembro de 2017 ele faleceu, um professor estadunidense, desenvolveu sua carreira lá e também na Europa, foi professor em algumas universidades europeias, teve um trabalho forte, não só como acadêmico, mas também como compositor, principalmente de óperas, e ele ajudou a cunhar e desenvolver um conceito que está mais sistematizado no livro de 2008, que se chama Novo Teatro Musical em Tradução Literal.
E aí eu lendo esse trabalho me chamou a atenção como uma similaridade, essa não era referência na época do processo criativo, né? Mas me chamou a atenção das similaridades de princípios. Então eu acredito que, e lá ele cita, né, como uma das características desse novo teatro musical, isso quer dizer que muitas vezes uma das características mesmo desse novo teatro musical é você não ter um roteiro pré-estabelecido como um libreto, por exemplo. Então ele diferencia esse novo teatro musical de um musical ou de uma ópera. Não é nem musical nem ópera, porque nesse tipo de trabalho, musical, ópera, geralmente você tem um roteiro pré-estabelecido, dado por um libreto, você tem uma direção, e aí você encarna um determinado papel, um cantor, que já está pré-estabelecido de alguma forma, com um texto, obviamente que você pode ter infinitas releituras de como isso vai se dar, mas geralmente existe uma preparação já corporal, uma preparação cênica de direção, que vai te posicionar em palco. Obviamente que o artista que vai, intérprete, vai sugerir também, mas essas coisas são muito mais direcionadas, vamos dizer assim, de fora para dentro, assim, mal comparando. O trabalho que foi desenvolvido nesse processo criativo, ele foi o contrário. Então, eu sustento nesse trabalho que isso foi induzido pelo fato dele ter sido calcado em técnicas de abordagem somática. Então, uma parte do trabalho, depois que isso foi escrito, ele se detém sobre essa comparação dessas duas técnicas. Não é? As duas técnicas, como eu disse, têm isso como princípio de o cantor como um pesquisador. E aí, voltando ao foco de interesse, eu digo que um material primordial de estudo desse trabalho é o que eu chamo de dança do cantor, que é a composição, é o todo que se revela quando você, o espectador, vê o cantor em cena. Né? Então, me interessa, eu até inicialmente chamava de espetáculo híbrido, mas eu estou ainda não cheguei a uma conclusão definitiva, mas eu estou revendo esse conceito de híbrido porque pode dar a entender de misturar coisas diferentes. E que não é minha intenção. E então, hoje em dia, eu prefiro falar de artes integradas mesmo, né? Como você transita e aí essas coisas não têm fronteiras. Né? A minha ideia, a ideia do trabalho, né? Tem mais a ver com isso. Então, como um dos princípios, como um princípio fundamental é essa autopercepção que está na base de todas as técnicas somáticas. Um outro princípio é a abertura de espaços internos. No princípio, as duas técnicas. A técnica clausewitziana, ela fala o tempo todo disso, de você, que isso tem a ver com você não usar tensões desnecessárias, você usar o tônus, na verdade você não usa tensão, você fala em tônus muscular. Então, um tônus muscular suficiente, necessário para você realizar o movimento, nada mais e nada menos do que isso. E a técnica de canto também em sala de aula você fala o tempo todo de você usar o tônus na medida correta. Tanto é que a técnica de canto, essa técnica de canto especificamente, eu já ouvi algumas pessoas dizerem que é uma técnica onde você canta no relaxamento. Eu faço uma observação para esse termo relaxamento, que ele é um pouco perigoso, porque ele pode se confundir com hipotonia, que também não é isso. Não é um corpo abandonado. Muito pelo contrário. É um corpo que ele está preparado para o momento presente. E um corpo que está preparado para o momento presente é um corpo que tem um tônus na medida exata para isso. E aí eu chego num conceito que é usado no teatro, né, que é o corpo neutro. E o corpo neutro, longe de ser um corpo alheio ao que está acontecendo ao redor, o que seria uma coisa antissomática, muito pelo contrário, o corpo neutro é a possibilidade de tudo. Então, o momento presente influi no trabalho, sabe? Então, em vez de... Isso implica em que, nas duas técnicas, você não tem modelos externos tidos como ideais que você tem que seguir. Nem no movimento, nem no canto,
e aliás eu considero som, voz como movimento também. Ela bate no movimento interno, então é movimento também. Um minutinho. Então, só concluindo, como eu disse, então esse é um outro princípio, né, da abertura de espaços internos. Um outro princípio é apoios, só vou terminar com isso. Tem uma tabela, né, dentro do trabalho que faz essas similaridades. Apoio, na técnica clausiana, você considera que o apoio do chão é a base para nascer, para o surgir do movimento, né? Então você, o tempo todo, inclusive você trabalha descalço, Clausiana foi um precursor, Clausiana foi um inovador nesse sentido de descalçar o bailarino, né? E na técnica de canto, esse apoio do diafragma. Então, bom, é isso, depois a gente continua. Obrigado. Obrigada, Alexandre. A terceira apresentação é um trabalho que eu desenvolvo com o professor Adelso Camilo Machado, lá em São Carlos. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, da nossa apresentação, de como a gente dialoga para fora da universidade. Então, o que eu vou apresentar aqui trata-se de 3 projetos de extensão que foram formulados no ano passado e que eles continuam acontecendo esse ano, que é justamente procurar estudar a canção por diversos lados, né? Então, em decorrência da comemoração dos 50 anos do tropicalismo, né, o ano passado, e a gente entende que essa comemoração se estende para esse ano, pensando o tropicalismo como um movimento intenso, nas palavras do Tati, né, os anos de 68, 69, que é onde os discos mais importantes ali foram gravados, e depois essa estética prossegue como um tropicalismo extenso. Então, pensando nessa comemoração, foram formulados 3 projetos que eles conversam entre si. Então, um deles era a construção de um material onde a gente pudesse ouvir, pensar sobre algumas canções e produzir textos sobre elas, né? Que resultou nesse livrinho aqui, que chama Para Ouvir Canções da Tropicália. Então, a gente tem um grupo de pesquisa lá que se chama Grupo de Estudos da Canção Popular, onde a gente se debruça para estudar a canção. Então, esse grupo de pesquisa, formado por 8 integrantes, alunos de licenciatura em música e mais alguns professores convidados. A gente tinha com a gente, na época, que estava como professor substituto, o Márcio Coelho, que fez a formação dele de mestrado e doutorado sobre orientação do Tati, então na linguística. A gente teve um outro professor que era da área da letras, que trabalha com análise do discurso, e mais a gente da música, que estava olhando aí para esse repertório. Então, dentro dos nossos encontros semanais, né, a gente tinha a proposta de selecionar 10 canções do tropicalismo intenso, para que a gente pudesse ouvir em conjunto e com o suporte de autores como Marcos Napolitano, Celso Favaretto e vários outros oriundos da área da história, da sociologia, da musicologia, da linguística, das letras, a gente pudesse ouvir de maneira mais aprofundada e compreender esse repertório. Esse era um projeto. O outro projeto, que na verdade a gente precisou desmembrar em 3 por uma questão de recurso mesmo, para a gente conseguir 3 fontes de pequenos recursos que a gente pudesse dar conta dele, né, do tamanho que ele era. Foi um ciclo de palestras onde a gente trouxe autores que escreveram sobre o tropicalismo, ou em forma de artigo, ou em forma de livro. Então a gente teve um historiador, um professor da Unesp, a gente teve o próprio Celso Favaretto, que foi dar uma palestra, a gente teve então sociólogo, historiador, musicólogo, para poder conversar lá na universidade, né, aberto ao público, que a gente pudesse trazer à tona esse repertório, a relação com o período histórico, enfim. E o terceiro projeto era a construção de um espetáculo musical. Então, essas 10 canções que foram escolhidas para produzir esse material,
elas passaram por um processo da construção desse espetáculo, né, composto por 8 músicos, alunos do curso. Então a formação dele, voz, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão, vozes na verdade, porque 5 deles cantam. Então, além dos cantores principais, a gente tem os músicos que cantam também. E a gente procurou, a princípio, 2 dos alunos faziam os arranjos, então tinha todo um processo de olhar para esse repertório de maneira também, como recriar esse repertório, né? Como olhar, tentar manter alguns elementos bem característicos da Tropicália, mas também inserir alguns outros que a gente pudesse dar conta. E aí a gente construiu esse espetáculo desde o ano passado. Enfim, então, com esses dois desses projetos, né, tirando o ciclo de palestras, o objetivo era ir às escolas de educação básica públicas da cidade de São Carlos. Então, qual era o nosso objetivo? Com esse material que a gente escreveu, né, a gente realiza encontro com os professores da escola, da área de sociologia, de letras, de história, de filosofia, de artes e quem mais quiser. Então tem escola que professor de química, de física, de matemática querem participar do projeto. E é muito interessante que, como eu disse, a gente estava falando um pouquinho antes aqui, né, como a gente está precisando dialogar com a sociedade. Então a gente vai para a escola, a gente vê que o professor, no seu esgotamento de uma escola básica, ele conhece muita coisa, ele quer falar sobre aquilo, ele conhece esse repertório, mas ele não tem espaço para isso. Então, os nossos encontros são, sobretudo, para que os professores possam colaborar com o pensamento sobre esse repertório. Então, a gente ouve as canções juntas, a gente conversa sobre, a gente disponibiliza o material para eles. E é muito interessante como a gente entra para fazer o encontro, a gente encontra uma situação, mais uma reunião, mais um projeto dentro da escola, e a gente sai muito realizado, porque a gente sai todo mundo alegre, assim, de ouvir, de estar podendo ouvir e conversar sobre a música popular, que parece tão distante, que já ficou tão antiga, né? Então a gente faz esses encontros, eles, de posse do material, eles vão inserir nas suas disciplinas da forma como eles acharem, e no momento que eles acharem. E a gente tem tido respostas muito positivas deles dizendo que inseriram, por exemplo, disciplinas de português, nas disciplinas de artes. Então a gente dá um tempo para que esse professor ensina esse conteúdo, não ensine esse conteúdo a Tropicália, né, dentro do que é possível, dentro do currículo dele, em média uns 2 meses, e aí a gente leva o espetáculo para a escola. Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente chegue com esse espetáculo e os alunos já possam estar, de alguma maneira, sensibilizados para olhar para aquilo que eles estão vendo. Muitas das vezes, músicas que eles nunca tinham ouvido antes, né? E talvez tenham ouvido com o professor em sala de aula. Então, a gente percebe que esse projeto era para ter encerrado o ano passado, mas aconteceu uma coisa muito curiosa, que os professores das escolas, que são amigos de outras escolas, começaram a conversar. Tem um projeto tal da UFSCar, então eu comecei a receber e-mails, vem para a minha escola, eu quero que o projeto aconteça aqui. E aí a gente está fazendo uma reedição esse ano. Então a gente está percebendo, a gente já está recebendo na UFSCar alunos de escolas públicas, porque esse projeto é voltado para anos finais do ensino fundamental e ensino médio. A gente já tem 2 alunos que prestaram o curso de música porque eles viram o projeto acontecer na escola. Então a gente precisa ajudar esses espaços a mostrar que a música pode estar, e a música é uma possibilidade profissional, né? Além disso, a gente está trabalhando com todo um bem cultural nosso, né, que é riquíssimo. A gente está trabalhando a questão de abrir os ouvidos, né, para outro repertório. Antes da Tropicália, a gente já tinha feito 2 outros que não tinha tido o alcance que a Tropicália teve, mas também foram muito significativos. Um deles foi sobre Cantando os Anos da Ditadura Militar no Brasil, e foi impressionante chegar numa escola e eles pedindo para a gente repetir cálice, vamos cantar mais uma vez. Então eles tinham trabalhado com a professora de português e cantando a letra toda. Então realmente a gente vê uma transformação, que é uma sementinha, né, que vai durar muitos anos para que ela floresça.
mas a gente já percebe em pouco tempo que a gente colhe um pouco os frutos dessa imersão. É muito difícil, a escola tem uma logística, assim, se a gente acha que a universidade é cheia de demandas, a escola é 3 vezes maior. Então, a dificuldade da escola em conseguir uma data que os professores façam o encontro, né? O show é o mais fácil, o show todo mundo quer, né? O show é fácil, a gente vai lá e faz. Para a gente também é um desafio, porque a gente põe os equipamentos no carro, monta o som, faz o show. Temos bolsistas daí da imagem e som que fazem registro fotográfico, audiovisual. Então, realmente, é uma junção de várias forças e vários olhares que eu saio muito engrandecida, porque eu aprendo muito mais com a Tropicália. Eu já estudei a Tropicália milhões de vezes, desde a minha graduação, né? Desde quando eu entrei a primeira vez em contato com ela. Mas em cada encontro, para vocês terem uma noção, cada caixa de som de uma escola é de um jeito, e cada vez que eu ouço aquela mesma música, eu ouço uma coisa que eu não ouvi ainda, porque está mais aguda, eu estou ouvindo ali. Ontem mesmo, terça-feira, a gente fez um encontro e eu ouvi um agogô que eu nunca tinha ouvido na música, se eu não me engano era a Tropicália mesmo. Falou, esse agogô eu nunca tinha ouvido. Então é interessante como também a gente vai reelaborando em cima de uma determinada temática, né? Então, eu posso dizer que talvez esse tenha sido, desses projetos que a gente realizou, o que mais conseguiu articular de uma maneira significativa as áreas de conhecimento para o estudo da canção, né? E o canto também, que é uma coisa também muito interessante, é ver como os músicos queriam cantar. Então, todo mundo queria cantar. Então, no nosso espetáculo, eu acho que só 2 músicos não usam a voz. Os outros todos usam a voz, ou para falar um texto, ou para recitar alguma coisa, ou para cantar. Então, a voz também é uma potência muito grande junto com essa canção, né? Então, era isso que eu queria. A gente... ontem, infelizmente, eu ia trazer vários exemplares para a gente distribuir e eu esqueci na universidade, e quando eu lembrei já não tinha mais como entrar, já estava muito tarde. Mas para quem interessar, eu posso encaminhar. A gente precisa fazer uma primeira revisão, tem alguns errinhos de digitação, palavras que ficaram com letras separadas, mas dá para entender o contexto e o que a gente abordou aí nessas análises. E essas análises, o mais interessante é que elas foram realizadas com supervisão minha, do professor Adelcio. Aliás, tem textos até conjuntos, mas todos os músicos do espetáculo participaram da escrita desses textos. Então, isso fez com que eles se apropriassem muito mais desse repertório, né? Que não é só pegar a canção, ouvir, né? Canções tão muito conhecidas por nós que estudamos música, né? Mas desconhecidas por muitas pessoas, né? Nesses espaços. Essa parte de analisar, de ouvir, de ver de várias maneiras também fez com que esse repertório se tornasse mais significativo e não ficasse tão distante, né? Aliás, ele se torna muito atual, né, no nosso período histórico hoje. Então dá para fazer muitas pontes, as quais a gente tenta realizar com essas costuras de texto no espetáculo. Bom, era isso que eu queria apresentar então desse projeto. Eu vou fazer algumas perguntas para as apresentações e depois abro para a gente debater. Com relação à pesquisa do Daniel, eu queria, Daniel, que você falasse um pouquinho, né, da tentativa nossa de se aproximar da área da fonética, que foi uma coisa que a gente sentiu muita necessidade, né? E o porquê? Ela acabou não se concretizando por conta de tempo. Iniciação científica é 1 ano e quando a gente vê já foi, né? Mas o porquê que a gente sentiu essa necessidade dentro das vocalizações de Djavan, e a gente decidiu chamar vocalizações pelo que o Daniel já explicou, né? Pela natureza mesmo do que ele faz. Então, esse interesse de aproximação com a área da fonética se deu principalmente pela forma como a gente ouvia e
entendia como deveria ser grafada as sílabas, né, que ele utilizava para, enfim, para cantar, para improvisar, para criar as localizações dele. Então, qual que é a melhor maneira de grafar tal sílaba que ele está escutando? Então tinha algumas coisas que a gente ficava muito na dúvida de qual que é a maneira correta de grafar isso aqui.